Boa tarde. Os candidatos à liderança do Partido Socialista, na Madeira, Pereira e Manuel Câmara, avançam para as internas de sexta-feira com apoios definidos, propósitos nem sempre claros e emoções de estratégia global que já percorri na sua grande parte. São mais de 100 páginas de leitura que para os socialistas com certeza será obrigatória. Para nós profissionais da comunicação social é elementar para percebermos por onde corre e quem corre no PS Madeira. Por ironia do destino, num sufrágio disputado a dois, a família que denunciou o déficit democrático na Madeira não escapa à adjetivação que um dia lançou ao jardinismo. A prova é que neste debate, virado para o futuro, onde apenas nos interessam discutir ideias para esta Madeira do século XXI, só Carlos Pereira respondeu ao convite, o qual agradeço. O princípio defendido por Emanuel Câmara, que não alinha em debates por entender que a vida interna do partido deve ser discutida apenas por militantes e entre estes nos locais apropriados, está a ser constantemente contrariado por alguns dos seus apoiantes. O debate tem-se feito de forma clara, aberta, no espaço público, embora com uma diferença em relação a este debate, sem mediação, ou seja, apenas nas redes sociais. As trocas de argumentos são evidentes e nem sempre pautadas pela normal elevação democrática, mas em nada alteraram o posicionamento do primeiro subscritor da lista B, que continua a recusar os convites feitos pela comunicação social. Uma ausência que não impede o confronto de ideias que nos propusemos realizar em direto da sede do PS. Agradeço ao Presidente do PS por nos ter cedido este espaço natural para que houvesse debate, como aliás sugerido pela lista oponente, que o debate deveria ser feito entre militantes. Aqui estamos neste espaço gentilmente seguidos para falar então do futuro do PS, que inevitavelmente passa por esta nuance. Carlos Pereira, boa tarde. Um PS que, à partida para umas eleições, não vive o pleno da democracia, que é haver um normal confronto de ideias entre os candidatos à liderança de um partido. Boa tarde. Antes de mais, naturalmente, agradecer ao Diário de Notícias este desafio para um debate e, sobretudo, também para fazê-lo no sede do Partido Socialista da Madeira. Eu, à partida, diria que não havia lugar melhor para debater e para manifestar aquilo que são um dos aspectos mais importantes da democracia, que é, de facto, debater, é talvez a base da democracia. Havia um autor chileno que dizia que a crítica é a base da democracia, o debate é também a base da democracia e agradeço ao Diário de Notícias esta disponibilidade para este debate. Naturalmente que eu não, enquanto socialista e enquanto fazendo parte deste património socialista que o Ricardo Oliveira acabou de referir, um património de luta permanente para mais transparência, mais democracia, também mais debate, mais confronto de ideias. Fizemos isso por muitos de nós, socialistas, muitos dirigentes, muitos presidentes do Partido Socialista, alguns até, curiosamente, que estão a apoiar a candidatura de Emanuel Câmara. Fizemos com aquilo que me parece muito importante, que é com a garantia de que é fundamental em democracia que se confrontem ideias, que se discutem soluções, de maneira a poder ser possível escolher a melhor solução para servir os cidadãos. Ora, não é possível hoje aceitar esta posição do Emanuel Câmara sem ficar muito triste e desolado com ela. Eu estou certo que nenhum socialista está contente com a posição da candidatura do Emanuel Câmara, porque, naturalmente, o que era esperado era que pudéssemos discutir, de facto, ideias, soluções e políticas e não, de alguma forma, estarmos escondidos, com um jogo escondido, com manobras que, naturalmente, não interessa nem os militantes do Partido Socialista, nem os madeirenses. Além disso, há uma outra coisa que me parece muito importante. O Partido Socialista não é uma casa dos segredos, nem é uma sociedade secreta. Eu não
não me parece razoável a ideia de que nós temos que nos esconder para discutir os nossos assuntos. Os assuntos do Partido Socialista são assuntos públicos, são assuntos que interessam à Madeira, que interessam aos militantes madeirenses, mas que interessam também aos madeirenses em geral. E, portanto, é de mais alimentar bom senso que estes debates tivessem ocorrido. E Manuel Câmara recusou quase 8 convites para debates. Eu aceitei-os todos, incluindo este, e ele recusou 8 convites para debates, o que revela que não está preparado para o debate. E quem não está preparado para o debate não está preparado para liderar nem o partido, nem um governo. E isto é, de facto, preocupante. A determinada altura parece mesmo que Manuel Câmara quer ganhar na secretaria, quer ganhar sem ir a jogo, sem confrontar as suas ideias, sem demonstrar aos militantes do Partido Socialista que está mais bem preparado do que eu para este desafio que é liderar o Partido Socialista nos próximos 2 anos, com todos os desafios que ele encerra, que é de facto muito, nomeadamente preparar o Partido Socialista para ser governo em 2019. Até porque, como aqui referi, o debate acaba por ocorrer de outra forma, não mediada, nas redes sociais, talvez com outros intuitos que não aqueles que nos trazem, neste caso aqui, que é de perspectivar a Madeira com esta marca socialista. Claro, isso é de facto uma das questões que temos observado, ou seja, parece que de repente há uma espécie de escape dos militantes, sejam de um lado, seja do outro, e esta ausência de debate, que é, enfim, da responsabilidade do Manuel Câmara, está a ser transferida para as redes sociais, onde os militantes vão expressando, nem sempre da melhor forma, a sua opinião e com isso vão também minando um bocadinho, enfim, a forma como este ato eleitoral deveria seguir. E, portanto, eu também lamento isso. Eu estou certo que se os 8 debates tivessem ocorrido, nós todos teríamos explanado as nossas ideias, as nossas soluções, e não numa perspectiva de confronto pessoal, porque isso não é debater, não é o confronto pessoal que nós gostaríamos de ter, o que gostaríamos de ter é o confronto de ideias e de soluções e não as questões pessoais, mas dizia eu que se esse debate tivesse ocorrido, naturalmente, que os militantes teriam, para já, outros temas para discutir e seria muito mais útil para depois definirem e decidirem em quem votar, mas votar em consciência e não votar com um cheque em branco. Ou seja, não é possível pedir, ou não é desejável, melhor dizendo, a um partido com a história do Partido Socialista, que tanto fez pela democracia, que tanto fez pela transparência, não é possível nem desejável pedir aos militantes que passem um cheque em branco a uma qualquer candidatura. Os militantes devem ouvir, devem sentir o confronto entre as duas candidaturas, devem compreender quem é que está mais bem preparado, devem perceber no confronto das duas personalidades quem é que tem condições para poder liderar o Partido Socialista e depois devem decidir calmamente, sem nenhuma pressão. E, portanto, o Manuel Câmara quis impedir que isso acontecesse, conseguiu fazer, e isso é lamentável, mas é sobretudo uma mancha muito grande para o Partido Socialista, a história do Partido Socialista, e o Manuel Câmara fica marcado nessa história de forma inglesa. E há a perda de um argumento em termos de confronto com outras forças políticas no futuro. Eu já disse e repito, no dia em que Manuel Câmara, ou mesmo Paulo Cafofo, quiser desafiar um qualquer adversário externo, se ganhar as eleições, eu creio que não ganhará, mas se ganhar as eleições e se quiser fazê-lo, naturalmente qualquer adversário político dirá que quem não esteve preparado nem com vontade de discutir ideias e soluções e políticas com o seu adversário interno, não está naturalmente preparado nem tem condições para discutir com o adversário externo. Vamos à sua moção, intitulada Verdade e Credibilidade. Perguntava-lhe muito diretamente credibilidade por sentir que há um descrédito em relação ao PS, concretamente, e em relação à vida política no seu todo. Esta moção é uma continuidade de uma outra moção que eu tive em 2015, em que fui eleito Presidente do Partido Socialista, que se chamava Responsabilidade e Confiança, e eu lembro-me que... É engraçado ter confiança. É engraçado ter confiança, mas eu lembro-me bem, quando coloquei esta moção Responsabilidade e Confiança, expliquei sempre aos militantes do Partido Socialista, quando fiz o percurso para ser Presidente, que uma das questões mais importantes para a confiança era a credibilidade. E não pude deixar de colocar nesta moção a credibilidade, porque eu tenho a certeza que o percurso que nós fizemos desde 2015 até 2017,
e quando tomei conta do Partido Socialista em 2015, nós tínhamos o pior resultado sempre que o Partido Socialista alguma vez teve. E o percurso que fizemos, eu lembro-me bem de dizer aos meus colegas de direção que nós tínhamos que seguir, basicamente, 3 pressupostos fundamentais. O primeiro era garantir a unidade do partido. Também é algo muito relevante e isso foi uma das condições para nós conseguirmos ter os resultados que tivemos e crescer eleitoralmente nos últimos 2 anos. A segunda questão era a questão da autonomia do partido e a autonomia da Madeira, ou seja, nós não podemos esquecer que os madeirenses são estruturalmente autonomistas e, sendo estruturalmente autonomistas, nós devemos defender a nossa autonomia enquanto partido e garantir que no Partido Socialista mandam os socialistas e que no Partido Socialista somos nós que devemos determinar o nosso futuro, as nossas orientações e aquilo que queremos fazer, mas também que na Madeira devem ser os madeirenses a poder tomar as suas decisões. E o terceiro aspecto era, de facto, a credibilidade. E a credibilidade, o aspecto mais importante para determinar a credibilidade é cumprir a palavra, é dizer uma coisa e fazer aquilo que se disse e aquilo que se prometeu. E, portanto, eu coloquei, de facto, esta questão da credibilidade, porque eu estou certo que o que fez o eleitorado da Madeira inverter a posição que tinha relativamente ao Partido Socialista foi compreender que o Partido Socialista seguiu à regra estas 3 premissas e estas 3 premissas estão no ADN dos madeirenses. Os madeirenses querem organizações que os defendem e que mostrem que estão unidas e solidárias entre si. Eu acho que é absolutamente essencial que isso aconteça. Os madeirenses querem organizações que sejam donas do seu próprio futuro, do seu próprio destino e, portanto, possam decidir por si próprios sem ninguém de fora a comandá-las. Isso é muito importante, isto tem muito a ver com os madeirenses. E os madeirenses querem gente séria a comandar as organizações e gente credível. E gente credível significa que cumpre a sua palavra. E, portanto, eu não podia deixar de pôr nesta moção estratégica, por todas as circunstâncias, a palavra credibilidade, porque eu acho que o Partido Socialista só vai continuar esta afirmação que tem feito nos últimos 2 anos se continuar a fazer isto que eu acabei de dizer, que é fazer a defesa da autonomia de forma absolutamente intransigente, garantir a unidade do partido de maneira a podermos ser bem aceitos do plano externo e sermos credíveis para que as pessoas possam ter confiança na nossa organização. E, portanto, não podia deixar de ter estas palavras, como pus aqui, designadamente a palavra verdade, porque essa é, obviamente, uma das questões mais importantes para que as pessoas possam confiar em nós. Em boa verdade, durante este mandato, o Carlos Pereira nem sempre esteve presente, sente que essa dedicação à causa socialista feita num outro palco, nem sempre ou diariamente feita na Madeira, penalizou os 3 propósitos que aqui elencou. Como se costuma dizer, isso é a pergunta de $1 milhão, mas eu tenho uma deformação profissional que tem a ver com a circunstância de eu gostar de avaliar as coisas com dados concretos. E eu penso que o Ricardo e as pessoas que me estão a ouvir todas compreendem que na política e nos partidos políticos não há outra coisa melhor para fazer avaliações do que resultados eleitorais e estudos de opinião. São estes 2 indicadores que permitem fazer uma avaliação séria sobre as coisas. E quando nós internamente, e eu próprio, refletia sobre esse tema, sobre como é que eu devo me posicionar no Partido Socialista, se devo ou não aproveitar esta circunstância de ser Vice-Presidente da Assembleia da República e com isso poder ajudar os madeirenses a poder ter mais coisas, porque a minha capacidade de influência é muito maior estando na Assembleia da República e ainda por cima sendo Vice-Presidente da Assembleia da República, do Grupo Parlamentar na Assembleia da República, sempre que me questionava sobre isso, tinha que avaliar como é que estava a evoluir o Partido Socialista durante este meu mandato. E é curioso, e o Diário de Notícias sabe disso, porque fez algumas sondagens, as sondagens que foram surgindo ao longo dos anos deram um crescimento sustentável do Partido Socialista da Madeira. Nós começamos este trajeto com 10% nas últimas eleições em 2015 e nós acabamos em novembro de 2017 com 34,2%, a 2 pontos ou 1 ponto do PSD. Ora, isto significa que a estratégia que nós estávamos a seguir, com estes 3 elementos que eu acabei de dizer, credibilidade, autonomia e unidade, estavam a dar os seus frutos e que a minha presença no plano nacional, mas sem nunca esquecer a gestão do partido e a presença na Madeira, como também penso que foi óbvio para todos, sempre a pensar que era preciso estar com a Madeira em qualquer circunstância, e isso também foi o nosso slogan de candidatura e é um dos slogans que eu continuo a aplicar. Hoje, aliás, na moção continuo a dizer sempre com a Madeira, porque eu acho que isso é um dos aspectos fundamentais também para afirmar a autonomia. Com estas 3 questões e com este posicionamento, nós conseguimos puxar o partido para cima. E, portanto, eu acho que nós
temos que ter consciência de uma coisa. Estratégia que ganha não se deve mudar, porque se o Partido Socialista teve em 2017 os melhores resultados de sempre, ela decorreu de uma estratégia que a direção implementou. Não foi apenas, obviamente, consequência daquilo que fez a direção, mas a direção conseguiu fazer uma coisa muito importante, que foi incluir todos os contributos, sejam dos autarcas, sejam das concelhias, sejam dos próprios militantes, para garantir que o Partido Socialista tinha em 2017 o seu melhor resultado de sempre e para garantir que as sondagens davam o Partido Socialista ombro a ombro com o PSD. E, portanto, perante isto, eu respondo que a resposta que posso dizer é que me parece que a estratégia foi certa. Nós estamos, de facto, no nosso melhor momento de sempre. E o que é lamentável, se me permitir agora dizer, o que é lamentável e o que eu não compreendo é por que razão é que um camarada meu resolveu apresentar uma candidatura que neste momento desune o partido, que não une o partido e, portanto, isto faz fragilizar um dos principais critérios que eu referi do crescimento do partido. Mas é uma candidatura alegadamente a pensar num futuro pelas pessoas, é este o slogan e o título da moção. Acha que, em relação à proximidade que é tão falada na outra moção, tem alguma culpa no cartório? Pelos vistos não tem, dados os resultados quer das eleições, quer dos estudos de opinião, mas objetivamente como é que encontra explicação para este argumento da candidatura adversária? Não, eu acho que essa explicação tem que ser dada pela outra candidatura. Quer dizer, eu obviamente não encontro nenhuma explicação, nem sequer concordo. Eu, apesar de tudo, acho que as políticas, as opções que tomamos, as medidas que tomamos são todas a pensar nas pessoas. A minha moção estratégica tem 60 páginas e centenas de opções e de políticas, todas elas é a pensar nas pessoas. As pessoas têm que ter conteúdo, têm que se encher o conceito, porque senão não é nada, não é? Acaba por ser um vazio que, enfim, interessa pouco, interessa apenas para propaganda, para facilitar a expressão e para facilitar essa mesma propaganda, mas não interessa nada às verdadeiras pessoas que de facto precisam de saber como é que eu vou estar melhor da minha vida, que política fiscal é que vou ter, que política de saúde é que vou ter, que política de educação é que vou ter. E, portanto, isso é que é verdadeiramente importante. Mas o Ricardo falou numa questão importante que tem a ver com a proximidade que se pode ter com as pessoas. E, naturalmente, a proximidade é um valor muito importante para a política e para poder afirmar os nossos projetos políticos. Naturalmente que nós temos que sempre que aprender a ser mais próximos, a estar mais próximos, a compreender como é que mais facilmente contactamos e dialogamos com as pessoas, e esse é um processo de aprendizagem que vamos fazendo sempre. Eu não digo que faço tudo bem nessa matéria, e estou certo que com o passar do tempo as pessoas compreendem que essa proximidade existe, tem características diferentes face a determinadas personalidades, há personalidades que se relacionam de uma determinada forma, outras de outra, mas eu acho que o que as pessoas precisam de facto saber é quem é e quem são os líderes que estão em condições de resolver os seus problemas. Quem são os líderes que têm a competência técnica, a competência política, a capacidade de trabalho, mas também a inteligência política, a inteligência técnica, para poder resolver os seus problemas. E, portanto, nesta matéria, o Ricardo, quando tem que decidir entre, imaginando que tem, enfim, algum dinheiro para investir, quando tem que decidir entre um indivíduo que tem condições técnicas acima da média, formação adequada, capacidade adequada para gerir o seu dinheiro, e do outro lado tem um indivíduo que é muito popular, eu estou certo que o Ricardo Oliveira colocará o dinheiro num indivíduo que tem mais capacidade técnica, que tem mais condições para o fazer, porque sabe que esse dinheiro será bem utilizado. E eu acho que as pessoas no seu dia-a-dia também fazem isso. Naturalmente que a questão da proximidade é importante, mas esta tem que ser um binómio que temos todos de observar. É também essa liderança que a Madeira precisa, ou seja, uma liderança focada não em manobras que, entretanto, vão entretendo, mas em políticas muito concretas. Ou seja, nesta visão de futuro que o PS também tem, o que é que é mais necessário para, primeiro, o líder partidário e depois para, normalmente, o líder candidata-se a presidente do governo ou às eleições regionais? O que é essencial nas duas lideranças? É evidente que são duas coisas diferentes, mas igualmente exigentes, e naturalmente que eu queria sublinhar que a relação com as pessoas é obviamente importante, essa é mesmo determinante na política, e um político que não queira fazer isso nem esteja disponível, enfim, é melhor é mudar de vida. Vimos
evidentemente, o excesso de populismo não garante por si só vitórias. Claro, o excesso de populismo não garante por si só vitórias, mas mais do que isso, o excesso de populismo pode provocar situações menos boas para as próprias sociedades e para as pessoas, no geral, e portanto isso é preciso ter muito cuidado com isso. Aliás, eu não quero fazer uma comparação que seja talvez excessiva, mas eu quero lembrar de forma muito clara que, por exemplo, o atual Presidente do Governo teve sempre uma grande popularidade, foi sempre conhecido como um indivíduo com grande popularidade. Passados 2 anos do seu mandato, há imensas vozes críticas sobre a competência e na forma como ele tem gerido o Governo. E, portanto, há aqui, de facto, 2 questões que são muito importantes avaliar, que é, enfim, a capacidade e a popularidade de um determinado indivíduo em termos políticos e a sua capacidade de pôr em prática um plano de intervenção governativa. Isso são 2 coisas muito distintas e o ideal é, de facto, ter um binómio equilibrado destas 2 questões. E, portanto, o que eu acho é que, no futuro, a região precisa, de facto, de ter políticas diferentes, de fazer rumo aquilo que tem sido a governação que nós temos hoje. A governação do Miguel Albuquerque anunciou em 2015 uma mudança de vida, um novo ciclo económico, um novo ciclo político, mas nós hoje o que vemos é que nós estamos exatamente iguais e, em alguns casos, estamos a fazer marcha atrás relativamente àquilo que tínhamos no passado. E isso deve assustar, naturalmente, os madeirenses, porque ansiavam em 2015 uma mudança de vida e, neste momento, estão a voltar para trás e estão a ver que todas as promessas que foram feitas não foram cumpridas e é preciso, de facto, um novo fôlego para essa matéria. Muito bem, esqueci-me de referir no início, vou fazê-lo agora. Nós convidamos 10 apoiantes de cada candidatura, como é óbvio, da candidatura de Manuel Câmara, nem o candidato nem os seus apoiantes por cá apareceram, e a sede, presumo que também é deles. Está disponível, como é óbvio. Da candidatura de Carlos Pereira, temos para já na sala o deputado Luís Vilhena, e também outras figuras ilustres do PS, Arlindo Oliveira, Thomas de Linger e Manuel Freitas. Obrigado por terem participado. Já vos vou dar a palavra neste confronto de ideias, mas vou pegar aqui nas 2 moções para ressalvar um aspecto. Na moção de Carlos Pereira há uma data que é particularmente vingada e o Carlos Pereira já teve oportunidade de certa maneira, explicar porque é que ela é sublinhada na sua moção, que é o pós-congresso de 2015. Na moção de Manuel Câmara há uma data que aparece como que o nascimento da democracia na Madeira, que é 29 de setembro de 2013. Curiosamente, em 2015 já havia esta democracia enfatizada por Manuel Câmara. Sim, é verdade. Enfim, eu costumo dizer que... Mas isso não evitou, quando digo que em 2015 já havia esta data maior, estou a citar, na nossa história coletiva, isso não evitou que o PS tivesse a maior derrota de sempre. Pois, era exatamente isso que eu queria sublinhar. Eu queria sublinhar, pegando um bocadinho naquilo que eu disse no início da intervenção, que tem a ver com a necessidade de nós termos todos consciência que o papel de uma direção de um partido é absolutamente essencial para ser capaz de puxar para cima todos os atores do partido. Ou seja, nós em 2013 ganhamos câmaras, em 2015 alguns dos presidentes de Câmara que hoje, enfim, estão e ganharam em 2017 já tinham ganho em 2013 e estavam em 2015 em atuação. E, na verdade, há uma pergunta que se tem que fazer, é porque é que em 2015 não tivemos um grande resultado e tivemos, pelo contrário, uma maior hecatombe de todos os tempos. E, portanto, essa questão tem que ser, de alguma forma, refletida por todos nós. Parece mais ou menos evidente que nós temos que aprender com os nossos erros e temos que aprender com a história. E há um erro que não quer cometer novamente. E há 2 erros que penso que o Partido Socialista cometeu e admito que eu próprio tenha tido responsabilidade em alguns deles. Eu não estou sequer a fugir com o rabo à seringa, como se costuma dizer, e estou à vontade sobre essa matéria, mas eu não posso é cometer outra vez os mesmos erros
erros, porque isso seria colocar em causa o próprio Partido Socialista. O primeiro erro foi em 2011, quando o Partido Socialista apresentou um candidato que não era o líder do Partido Socialista. E fê-lo com boas intenções, naturalmente, e com um candidato credível, como todos nós sabemos, que se chama Maximiano Martins. Agora, que é meu apoiante e é meu amigo pessoal e que eu tenho a maior das considerações. O problema não é o Maximiano Martins, o problema é a forma como o eleitorado encara um partido que não coloca o seu líder como candidato a presidente do partido. Isto tem, de facto, reflexos no eleitorado e coloca o eleitorado numa posição de desconfiança perante o próprio partido. E o segundo erro foi o erro da coligação em 2015, feita pelo Vítor Freitas. Essa coligação eu não estive de acordo e, na verdade, esse processo teve consequências catastróficas para o PS. E eu devo dizer isto sublinhando que, em 2015, o PS tinha todas as condições para ter um melhor resultado de sempre. Porque em 2015 o Dr. Jardim tinha caído em desgraça, estava em curso teve em curso um processo de eleição interna com 6 candidatos no PSD e, portanto, o ambiente político era o melhor possível para o PS poder ter um grande resultado. E o PS não teve esse grande resultado, o PS passou para a 4ª força política e, portanto, nós temos que saber aprender com isso. Ora, a moção do meu adversário, Emanuel Câmara, e camarada Emanuel Câmara, de alguma forma sublinha estes dois aspectos. Sublinha, por um lado, com um agravante, é que, por um lado, quer ter um candidato a presidente do governo que não é presidente do Partido Socialista, mas que ainda por cima não é militante do Partido Socialista e, portanto, não está sequer sujeito a nenhuma, restrição, fiscalização do quadro daquilo que são os órgãos do partido, e isso é um aspecto essencial, porque um dos aspectos essenciais da implementação de uma marca do nosso Partido Socialista e do nosso governo socialista é, obviamente, ele poder ser, de alguma forma, fiscalizado, escrutinado pelos militantes, de maneira a que ele possa ir no caminho que nós entendemos que deve ser. Mas depois, por outro lado, também a moção clarifica, ou não clarifica bem, melhor dizendo, se a ideia é uma coligação pré-eleitoral no sentido de poder ter um candidato que não é militante. Ora, isso esvazia completamente o Partido Socialista, isso dilui completamente o Partido Socialista e isso coloca o Partido Socialista numa situação que eu diria mesmo de humilhação. Primeiro porque, em primeiro lugar, é inconcebível do meu ponto de vista que haja um camarada meu, um socialista esforçado que, fez 5 tentativas para ganhar a Câmara de Porto Muniz, nunca desistiu, teve de todas as direções do partido a paciência e a boa vontade para continuar a apostar no Emanuel Câmara, mas que ao fim da 6ª tentativa consegui ganhar e, portanto, é algo que deve ser sublinhado, mas choca-me bastante que o Emanuel Câmara considere que em 4.000 militantes do Partido Socialista não haja um que seja capaz de ser candidato a presidente do governo para ser bem-sucedido. Ora, isto é uma humilhação enorme, é um atestado de incompetência à nossa organização política, é um atestado de incompetência a todos os nossos militantes e é, sobretudo, um atestado de incompetência ao património humano que faz parte deste Partido Socialista. Ninguém lhe deu ouvidos em 2015. Qual foi o seu papel nesse processo que foi nefasto para o PS? Não, o meu papel foi no sentido de encontrar uma melhor solução que não a solução que foi apresentada. No quadro da direção do partido, como sabe, do qual eu era vice-presidente, acabei por me demitir, penso que foi o conhecimento público, e mantive a minha serenidade num processo que eu considero muito importante, porque, como pode imaginar, eu disse há bocadinho que um dos aspectos principais do partido é a unidade do partido, e eu em 2015, como qualquer outra circunstância, não quis ser, obviamente, um autor da desunião do partido e, obviamente, mantive a minha serenidade nesse processo. Não teve nada a ver com coligações, na altura? Não tive nada a ver com coligações. Muito bem. Temos mais militantes, seus apoiantes na sala, nomeadamente o Presidente da Comissão Executiva da sua candidatura, Carlos Jardim, que, segundo vi nos inquéritos que vamos fazendo todos os dias, é o nome preferido para ser secretário-geral do partido. Vão sair inquéritos todos os dias, tem um universo reduzido, não tem um rigor científico. O diário vai acabar por constituir os órgãos sociais através dos inquéritos. Somos acusados de fazer muita coisa, mas nada disso é importante. Passo a uma breve ronda, mas vou-lhe fazer uma primeira questão nesta abertura também do debate àqueles que aqui estão, que é... Presumo que, e não esconderá isso, recebeu diversos contributos para a sua moção.
Sim, claro que sim, recebi diversos contributos, muitos contributos, aliás, para a moção, e eu quero sublinhar, inclusive, que esta moção é uma moção, como eu já disse, de continuidade. Nós não fizemos uma coisa nova para 2017, 2019. Como eu disse, e quem leu a moção de 2015 tem isso muito claro, nós fizemos em 2015 uma moção para 4 anos para poder ganhar o governo em 2019. E, portanto, o que nós fizemos agora foi uma espécie de refreshment da moção, apoiando-nos naturalmente num conjunto de contributos que nós selecionamos, cerca de 20 pessoas, alguns militantes, outros não militantes. Alguns aqui presentes que contribuíram, obviamente, decisivamente para nós fazermos a moção que temos em cima da mesa, que me parece naturalmente uma excelente base de partida para uma discussão sobre aquilo que queremos fazer. Das dezenas de páginas da sua moção, que na comparação com a adversária é vencedora em quantidade, mas por vezes a quantidade não diz tudo, é óbvio que pela minha análise também noto uma outra diferença, que é generalidades de um lado, concretização de outro. Estou-me a referir a medidas concretas à moção Verdade e Credibilidade, mais ideias genéricas à moção Futuro pelas Pessoas. É aquilo que objetivamente pode ler amanhã no diário, que é uma análise pormenorizada às duas moções. Gostava que me dissesse duas ideias, falou num refreshment, mas há 2 ou 3 ideias que são inovadoras. Então, bom, tudo bem, eu gostaria de falar de ideias inovadoras, mas talvez fosse mais interessante eu dizer que esta moção tem, do meu ponto de vista, 3 pilares que são relevantes para que os madeirenses percebam até onde é que nós queremos ir. Nós achamos que é relevante uma aposta muito grande em 3 coisas estratégicas: economia e emprego em primeiro lugar, em segundo lugar políticas sociais e em terceiro aquilo que nós chamamos autonomia, ordenamento e financiamento da economia. Parecem coisas assim um bocadinho soltas, mas eu especifico de forma muito clara. Em primeiro lugar, no que diz respeito à economia e emprego, eu acho que é muito relevante nós percebermos que a Madeira tem que passar por uma fase em que faz uma aposta grande na diversificação da economia, por um lado, ou seja, nós temos que incluir, adicionar um outro setor económico à Madeira para podermos garantir mais criação de emprego e mais criação de riqueza. Isso é absolutamente essencial, e não estar absolutamente dependente do turismo. No que diz respeito ao turismo, nós temos que ir um bocadinho mais além do que nós temos ido. Tem havido uma perspectiva do Governo e dos anteriores governos sempre na perspectiva... Esse é, por sinal, um dos sectores em que acho que há medidas bem mais concretas na vossa moção do que na moção adversária. Claro, porque nós achamos que o turismo tem que se alargar do ponto de vista de contributo, tem que ser mais transversal relativamente aos outros setores da atividade económica, porque aí podemos tirar mais proveitos do que tiramos no passado. Também é preciso fazer uma coisa que nós temos vindo a batalhar há algum tempo esta parte, que é apostar muito no investimento direto estrangeiro, utilizando um instrumento fundamental que é o Centro Nacional de Negócios da Madeira, e para isso temos uma visão muito clara sobre as coisas do ponto de vista da sua gestão. Já dissemos isso muitas vezes e, portanto, é isso que queremos fazer. Finalmente, neste eixo, neste pilar, temos uma coisa muito importante, que é a competitividade das empresas. E sobre isso há várias coisas que temos que fazer. Reforma fiscal, é fundamental baixar impostos para as empresas para que elas possam ser mais competitivas. É preciso apostar em portos mais baratos, e nós estamos a falar disso há anos, e não há soluções para isso há anos deste Governo, ou seja, baixar os custos das mercadorias é absolutamente essencial para sermos mais competitivos, e é preciso fazer uma outra coisa, que é desburocratizar a administração pública para apoiar as empresas. O segundo pilar, eu sei que isto é amassador, mas é importante saber, o segundo pilar nós apostamos basicamente em 3 coisas. Políticas sociais é saúde, a educação e um terceiro aspecto, que é combater a pobreza e as desigualdades sociais. Na saúde há uma panóplia infinita de coisas a fazer. Nós na saúde temos tudo para fazer, e uma das coisas que nos distingue verdadeiramente deste Governo que está em funções é a questão da prioridade que nós temos que dar na saúde. Este Governo, infelizmente, não colocou no centro das atenções a saúde, e o que nós temos visto é o Sistema Regional de Saúde a cair aos bocados, e as pessoas com medo de ir frequentar o Sistema Regional de Saúde. E, portanto, nós temos que trabalhar em coisas tão simples como apoio ao domicílio, redefinir a rede de unidades de saúde, fazer um combate às listas de espera, seja cirúrgicas, seja de consultas, seja a adaptação das infraestruturas que hoje existem e que não estão adaptadas às necessidades, combater a questão das altas problemáticas e, por exemplo, combater um problema que é gravíssimo, que é a questão da falta de medicamentos no Sistema Regional de Saúde, que tem colocado em causa até a vida de algumas pessoas. E, portanto, isto é, de facto, um aspecto
aspecto muito importante no quadro das políticas sociais. Outro aspecto é a educação. Na educação, eu diria que a principal questão que está em cima da mesa é o combate ao abandono escolar. Nós temos que fazer um combate sério ao abandono escolar na Madeira. Nós estamos na cauda do país nessa questão e não tem havido políticas certas sobre isso. E a terceira questão é o combate à pobreza e às desigualdades sociais. E o combate à pobreza e às desigualdades sociais, eu diria que sou muito pelo aquilo que tem feito o Governo do Regional dos Açores. O Governo Regional dos Açores tem uma política de complementos sociais e eu acho que a Madeira, pelas condições que tem, pelo risco de pobreza que ostenta, tem que ter esse tipo de comportamento. Política de complementos sociais significa ter complemento de abono de família, complemento de solidário de idosos, complemento de subsídio de desemprego, dir-me-á, para que isso tudo? Porque nós estamos no meio do Atlântico e os madeirenses têm um nível de rendimento mais baixo do que o plano nacional e nós temos custos estruturais muito maiores e por isso é fundamental. Finalmente, terceiro aspecto e terceiro pilar é a questão da autonomia, ordenamento e financiamento. Autonomia, nós temos que ser capazes de colocar em cima da mesa um projeto que permita a Madeira dar um maior salto que alguma vez deu na autonomia regional. É absolutamente essencial fazer isso, mas para isso é preciso envolver todo o país político. Ou seja, nós não podemos fazer aquilo que o Governo Regional tem feito, que é, vamos discutir a autonomia, mas discutimos entre nós e não envolvemos todo o país político e depois quando a coisa chega à Assembleia da República ninguém quer saber do que é que estamos a fazer e estamos à bulha e não avançamos nada neste processo autonómico. Isto tem sido assim nos últimos 15 anos e, portanto, o PS tem que ser capaz de dar um salto nisso, como tem que ser capaz de dar um salto no financiamento da economia e isso significa saber aproveitar bem os fundos europeus, ter um bom fórum de definição daquilo que são as políticas de atração de investimento por um lado, mas também as políticas que vão garantir mais e melhores fundos europeus e fazer uma coisa que eu defendo há muito tempo, que é os investimentos têm que ser os mais consensuais possíveis. Investimentos acima de 15 milhões de euros, do meu ponto de vista, deve ser o mais consensual possível na Assembleia Regional e deve ter pelo menos 2/3 da Assembleia favorável a isto. E, finalmente, as questões do ordenamento. Uma região como a nossa, pequena, que depende muito do turismo, em que os ecossistemas são muito frágeis, nós temos que dar um salto completamente diferente em termos de ordenamento do território. E nós não temos feito isso de facto. Tem sido tudo muito hesitante, como dizem os economistas, um bocadinho stop and go, vai para a frente, vai para trás, e nós tínhamos que ter uma política absolutamente estrutural para podermos redefinir todos os mecanismos de ordenamento do território, de maneira que, de facto, a nossa evolução e o nosso desenvolvimento se fizesse de forma equilibrada. Estas são, de facto, os 3 pilares que eu acho que nós podemos nos posicionar. Dentro disto há muitas coisas novas, muitas coisas inovadoras que permitirão, com certeza, que os madeirenses possam perceber que um governo socialista permite mudar de vida. Muito bem, ficou condensado da moção Verdade e Credibilidade, encabeçada e subscrita em primeiro lugar pelo Carlos Pereira, que tem nesta sala alguns dos seus apoiantes. O convite também foi extensivo a 10 dos seus apoiantes. Começava pelo Thomas Dalinger, que tem o microfone na mão, que PS precisa a Madeira para o futuro, um PS com verdade, como já aqui ouvimos, mas com uma liderança não tão subserviente a Lisboa, como por vezes foi dito noutros contextos. Pode usar este microfone que está vago desde o início. Ou seja, uma liderança que puxe muito pelos madeirenses e não tanto que ouça as orientações ditadas em voz alta por Lisboa. Muito boa tarde para já a todos os ouvintes e, obviamente, aos presentes aqui. Obviamente que o PS tem que ser uma alternativa credível ao governo que neste momento estamos a ter aqui e que tivemos durante tantas décadas aqui na região. E, consequentemente, e obviamente que a aspiração madeirense é da autonomia. E, consequentemente, obviamente, que temos que fazer políticas locais aqui e temos que ter um PS local aqui que defina as suas próprias políticas, inclusivamente, e como esta direção deu provas, relativamente ao próprio PS nacional. Portanto, quem não consegue politicamente trabalhar a sua própria casa, tem que, ou pelo menos tem que trabalhar a sua própria casa da mesma forma como vai propor trabalhar depois a casa de todos nós. E isso acho que esta direção fez, e fez muito bem. E, consequentemente, eu sou um apoiante, obviamente, desta candidatura da lista A. Isso não gera, não pode gerar alguns anticorpos, nomeadamente em termos de direção nacional, que
possam depois obstaculizar medidas que são convenientes também para a própria região? Ou acha que é bem tolerado? Eu acho que não. Acho que é simplesmente uma questão de entendimento. Eu próprio sou, obviamente, nasci no continente, portanto não sou madeirense de nascença. É do coração. Sou de coração, obviamente, e fui bem acolhido aqui e, consequentemente, sinto-me aqui em casa e bem, e quero contribuir o mais que posso aqui para a Madeira. Mas, obviamente, que a nível nacional as pessoas muitas vezes não compreendem o que é a vida insular, o que são as restrições e os constrangimentos de uma vida em ilha. E isso é válido tanto para a população, ou para o eleitorado em geral, e é válido, obviamente, para o próprio partido. E isso, desde que seja bem explicado, acho que não há nenhuma resistência, de maneira nenhuma, em relação a isto. As duas coisas não são de forma nenhuma incompatíveis. Da análise que fez aos propósitos dos dois candidatos e como apoiante do Carlos Pereira e dos contributos que deu, o que acha que é urgente, primeiro em termos internos, depois em termos de ideias para a Madeira pôr em prática? Bem, em termos internos, basicamente aquilo que nós temos feito é reforçar as concelhias, reforçar o partido, criar as bases mais alargadas, e isso é um trabalho que é contínuo e tem que ser sustentado. Sendo que há mais bases. Está a haver, tanto que há contestação. Essa contestação sem essas bases não teria sido possível. Portanto, nós criámos as condições. Esta direção criou as condições para que a contestação fosse possível. Portanto, por mais ridículo que isto pareça, ou absurdo, de facto é assim. Mas é nesta diversidade de opiniões, mas seguindo uma estratégia clara e sustentável da direção, e sobre uma direção clara que a própria direção e o Carlos Pereira têm feito, e que eu subscrevo, porque acho que é a direção lógica, que nós temos que avançar. E, obviamente, neste caso, é dentro do partido, portanto, é consolidar o partido, criar mais militância e ir recolhendo contributos de todos os nossos camaradas, de forma a que integrem a ideia e defendam depois a organização à qual pertencemos. Presumo que deve ter dado contributos na área da sustentabilidade. Sente-se agradado com aquilo que é a moção do Carlos Pereira a este nível, do desenvolvimento? Defendo a moção a todo, obviamente, completamente. A moção tem exatamente as coisas inovadoras, portanto, aquela ideia que a outra candidatura tem posto de que eles é que são a inovação, não é verdade. A inovação é nesta direção e nesta lista, que é aquela que é uma real alternativa à governação que nós temos tido até agora. E é isso que nós temos que avançar. Em termos de sustentabilidade, está lá tudo aquilo que eu também defendo, que é sustentabilidade, obviamente, económica em primeiro lugar, porque senão também não há ambiental, e obviamente tem lá, digamos, em linhas mestras, os principais pontos que eu defendo. Para fecho da nossa conversa, não deve ter ficado agradado com este déficit democrático no PS? Eu acho que não há um déficit democrático no PS. Pelo menos a uma candidatura tem toda a liberdade de se candidatar. Eu acho que é extemporâneo. Não, mas não debater. Não debater... eu ia quase dizer que eu percebo porque é que não debatem, mas convém não dizer isso assim tão abertamente. Eu tenho pena que não se debata porque, de facto, nós pedimos debates durante décadas em relação à vida pública. Pedimos a presença na Assembleia da República dos governantes, só com o Albuquerque é que isso passou a acontecer, e, portanto, essa é a linha sempre do PS. Portanto, debates, presença na Assembleia, tudo isso tem que acontecer, porque senão estamos, a ir contra a nossa própria matriz. Obrigado, Thomas Dullinger, um dos nossos convidados. Volto à conversa com o Carlos Pereira para uma outra questão. Na sua moção estão definidos de forma muito clara, sem grandes rodeios, dois objetivos muito próximos, que é garantir esta fortaleza socialista, em primeiro lugar, organizando-a, e depois ganhar as eleições regionais
com uma condição, não havendo nem barrigas de aluguer, nem coligações. Acha isso possível neste contexto em que também o próprio PS, contribuiu para que estas realidades acontecessem? Nas autárquicas, por exemplo. Sim, eu acho que é possível, até porque nós temos situações muito distintas entre aquilo que é uma eleição autárquica e aquilo que é uma eleição regional. São coisas distintas. Já percebemos que os resultados com situações dessas em eleições autárquicas são de uma maneira, em eleições legislativas são de outra. O eleitorado tem perfeita noção de como é que se posiciona relativamente a essa matéria e, portanto, nós temos perfeita consciência disso. E também temos perfeita consciência que, neste momento, nós estamos totalmente preparados e estamos em condições, tendo em conta aquilo que foram os resultados que tivemos, para obtermos as soluções que apresentamos na moção, nomeadamente a circunstância de assumirmos claramente que o Partido Socialista deve ir sozinho ao combate eleitoral em 2019. Achamos que tem toda a legitimidade para o fazer, mas tem sobretudo todas as condições para o fazer. O PS, estando hoje com 34% de intenções de voto, admitindo que se mantém nesta fase e que consegue consolidar e sustentar estes valores de intenções de voto, e este é um dado muito importante que os militantes do Partido Socialista refletem hoje também, que é qual é a melhor maneira de nós continuarmos a aumentar ou a consolidar estes valores que temos hoje, se é comigo, se é com outros candidatos. Isto é um dado muito relevante, porque aparentemente esta campanha eleitoral parece que acabou por ficar apenas na questão de quem vai ser o candidato a Presidente do Governo. Mas o principal objetivo desta eleição é decidir quem é o Presidente do Partido Socialista. E o Presidente do Partido Socialista deve ser capaz de garantir que o partido chega a 2019, e para isso ainda faltam 2 anos, chega a 2019 em condições adequadas para poder combater o seu principal adversário, que é o PSD. Portanto, isso é um dado de facto muito importante e eu acho que, na verdade, como estamos hoje, e tendo em conta aquilo que é a minha estratégia política que tenho discutido com os meus apoiantes e militantes, eu acho que o partido tem condições de ir sozinho e depois disso, tendo em conta o resultado eleitoral, deve dar garantias e estar disponível para, eventualmente, acordos pós-eleitorais para impedir que o PSD possa ser governo mais alguma vez na Madeira. Carlos Pereira, quem são os seus principais apoiantes ou figuras do partido que apoiam a sua candidatura? Bom, eu penso que elas têm sido públicas. Eu tenho muito prazer em ter apoiantes que nós consideramos todos históricos do partido e que são pessoas que... Mas não temos apenas. Mas eu estou a falar nos históricos porque eu tenho muito prazer e tenho muita honra em saber que estão comigo pessoas que lutaram pela democracia na Madeira durante anos e anos. E isso é um prazer muito grande, ser, digamos assim, reconhecido por aquilo que eu considero, que eu costumo dizer que é o património humano do Partido Socialista, que nós podemos aproveitar e devemos saber, obviamente, aprender com eles esse esforço todo que fizeram, porque hoje as condições de fazer política na Madeira são muito diferentes daquelas que se passaram no passado, em que esses militantes lutaram por ter um Partido Socialista melhor, mais robusto e um dia a poder ser governo. E, portanto, é para mim uma satisfação muito grande ter esses históricos, como eu digo, a me apoiar. Mas, obviamente, não é apenas os históricos e isso está muito claro. Aliás, nós, quando apresentamos a nossa moção estratégica e quando apresentamos as pessoas que contribuíram para a moção estratégica, fizemos uma fotografia que, se algum dos militantes quiser observar, foram 20 pessoas, todas elas têm abaixo dos 40 anos, eu acho que era a pessoa mais velha desse grupo. E, portanto, estamos a falar de pessoas, de facto, com, enfim, formações variadas, específicas, em muitas áreas e que têm, obviamente, uma vontade de poder contribuir para o Partido Socialista poder ser governo com as suas opiniões, etc. Mas temos também, já agora, nessa matéria, vencedores. Temos o Ricardo Franco, que é o nosso mandatário da candidatura, e é bom não esquecer que o Ricardo Franco foi, aliás, o presidente que em Machico teve o melhor resultado de sempre em toda a história da democracia com candidaturas naquela Câmara. E, portanto, é de facto um homem também do Partido Socialista, da estrutura do Partido Socialista e, obviamente, genuinamente socialista. E isso também nos dá bastante conforto e estamos naturalmente muito satisfeitos com isso. Um dos históricos é Arlindo Oliveira, habituado a estas disputas. Aliás, uma das características do PS é de quando em vez, quando a coisa está a correr bem, entra-se num ciclo autofágico. Por vezes isso é quase que indesmentível, basta ir aos arquivos e constatamos essa vertigem. O que é que lhe parece este PS de 2018
que tinha, como aqui o Carlos Pereira já referiu, tinha e tem, se tudo se mantiver como referido anteriormente, 30 e tal % de intenções de voto e de repente opta por seguir caminhos que criam divisão interna e que se calhar lembram-lhe outros tempos, não? Sim, realmente é de estranhar se me contassem, se eu não tivesse a viver estes momentos, se me contassem, eu não acreditava no que estava a passar no PS. Eu não imaginava, apesar do nosso historial de vez em quando haver problemas, porque, como sabe, o PSD, com Alberto João Jardim, secou tudo à sua volta e toda a gente que chegava à Madeira, vindo das universidades, estudantes madeirenses, eram logo arrecadados pelo partido do PSD e dificilmente aderiam ao PS. O PS passou uma travessia de deserto muito grande e agora que estava a levantar a cabeça, depois de colocarem o PS no fundo, é o Carlos Pereira que aparece a salvar o PS. E a salvar porquê? Pelas sondagens assim dizem. Há 2 anos e tal, quando Carlos Pereira resolveu candidatar-se, eu lembro-me, agora convém também lembrar, até cheguei a perguntar a um outro elemento, que agora é da outra candidatura, que é o Bernardo Trindade, de quem sou amigo, se também se ia candidatar. Ele disse que não, que tinha outros afazeres. Eu próprio, antes do Carlos Pereira anunciar a sua candidatura, perguntei também ao Carlos Pereira se estaria disposto a avançar, porque achava que ele era um bom elemento para levantar o PS da situação em que estava. Portanto, não imaginava que depois do Carlos Pereira ganhar a liderança, os próprios socialistas, o grupo que perdeu nessa altura, que pôs o partido numa zona abissal, agora vem, a partir organizou-se no sentido de minar a liderança de Carlos Pereira. Verifica-se, chamei a atenção alguma vez aqui ao camarada Carlos Pereira, que lhe estavam a fazer a cama, que não havia sinceridade, nem havia discussão nos órgãos do partido da parte deles, eles fugiam-se, secretamente organizaram-se em facção, o que, no meu entender, eu não sou dos que sei mais de estatutos do partido, mas julgo que é legal. Mas a verdade é que minaram essa liderança no sentido em que Carlos Pereira colocou o PS ao de cima exteriormente. Verifica-se através das sondagens que atinge os 35%. Interiormente, como dizia ainda há pouco, há um grupo que tenta minar essa liderança. Está ao serviço de quem, esse grupo? Está ao serviço do jardinismo, talvez? Aliás, ouvi Emanuel Câmara dizer tanta vez que não ia a debates na televisão, mas que internamente estaria disposto a debater. Eu estou aqui na sede do PS e não vejo Emanuel Câmara aqui na sede do PS a debater com os socialistas a sua moção e aquilo que tem para oferecer. Já agora, se ele tivesse cá, o que é que lhe perguntava? Eu perguntava-lhe que loucura foi esta de fazer de barriga de aluguer depois de ganhar a presidência da Câmara do Porto-Moniz. Uma presidência, é verdade, com a Câmara pequena, mas é verdade que foi um trabalho de muitos anos, que foi grande luta, com uma persistência muito grande, que é própria de um socialista, e não estava à espera desta forma de proceder agora de Emanuel Câmara. Porque nas reuniões aqui havidas, nos órgãos do partido, que é onde se discute a luta partidária e o que temos a oferecer aos madeirenses, nunca vi Emanuel Câmara nos dar indicações que nos levassem a pensar que isto ia acontecer. Porque, de facto, se pudéssemos discutir esta forma de atuar no interior do partido, as coisas estariam muito mais esclarecidas. Portanto, isto apareceu, de repente, foi um autêntico cavalo de Troia introduzido nas hostes do partido, que minua a credibilidade do PS e deu e está a dar vantagens ao PSD.
que em 2019 estaria ao alcance do PS ganhar o poder de 40 e tal anos, que ultrapassou os anos em que Salazar esteve na República a governar. Quando chega a altura do PS, de facto, poder substituir o PSD, aparece alguém do PS a oferecer uma alternativa em que nem confia nos socialistas. Vai buscar alguém, quanto a mim, que odeia os partidos. Eu tenho falado com alguns elementos que apoiam outra candidatura, e eles dizem que vão apoiar a candidatura de Manuel Câmara porque eles odeiam os partidos e não concordam com os partidos nesta democracia. Ora, a democracia só se consegue com a existência de partidos e discussões abertas dentro dos partidos, abertas à sociedade. Mas presumo que ainda está otimista e por ser apoiante de Carlos Pereira, que o PS surja com um projeto de poder para 2019. Porque espero que o bom senso venha a prevalecer agora nas próximas eleições no dia 19. Mas vejo com alguma dificuldade a situação neste momento no interior do PS, porque não estava à espera que a traição viesse de dentro do partido. Eu considero isto uma traição. Eles dizem que há legitimidade, pois há legitimidade em ser candidato à liderança do partido, e é normal o candidato ser o candidato a presidente do governo. Eu nunca vi, eu até já cheguei a pensar se isto não seria legal. Quer dizer, isto lembra-me até um pouco o que aconteceu com o Pedro Passos Coelho, quando o António Costa não ganhando as eleições e é primeiro-ministro. Estou convencido que o próprio Pedro Passos Coelho pensou que a situação era ilegal. Repentinamente, depois caiu em si e vi que realmente não era assim. Isto está a acontecer um pouco comigo, em relação a essa situação. Eu cheguei a pensar que essa situação era ilegal, quer dizer, haver uma barreira do lugar, porque isto não aconteceu no país, não sei se aconteceu na Europa alguma vez, e o PS regional está a ser, neste momento, através de um dos seus elementos, presidente de uma das câmaras do Norte, a querer, quanto a mim, destruir o PS Madeira. Obrigado, Arlindo Oliveira, também pela sua intervenção neste debate. Vamos tentar ouvir ainda neste tempo que nos resta. Temos sempre aqui uma margem, isto é uma rádio muito flexível. Carlos Pereira, fui aqui já referido por vários momentos que há um erro de estratégia dos socialistas, independentemente de quem quer que seja, não tanto da vossa parte, mas dos socialistas no seu todo, que vão para, inevitavelmente, quem ganhar na próxima sexta-feira, vão acentuadamente divididos para um confronto eleitoral em 2019. Não havia outra forma de dar a volta a isto. Bom, eu, em primeiro lugar, julgo que os socialistas da Madeira terão que ter consciência, depois do dia 19, que é absolutamente essencial unir o partido e estar unido em torno de um projeto político. Isso é possível ou é boa intenção eu acho que isso é da sua parte? Isso é absolutamente decisivo para o Partido Socialista ter aspirações a ser governo em 2019, porque eu disse no início da minha intervenção que tive três premissas para permitir que o Partido Socialista crescesse, e uma delas foi a unidade do partido. Se nós não formos capazes de fazer isso, nós não teremos nenhuma solução. E, portanto, eu espero que isso aconteça. Agora, eu gostaria de dizer, Ricardo, que digamos que a ousadia de desunir o partido no seu melhor momento de sempre, feito por Manuel Câmara e Paulo Cafofo, não deve, do meu ponto de vista, ofender ou pelo menos colocar um ónus em cima de todos os socialistas. Eu tenho andado pelos conselhos todos a falar com os militantes de base todos aqueles que eu tenho conseguido falar me têm dito que este nem era a melhor forma de fazer as coisas, este não é o melhor momento para desunir o partido, devemos estar todos unidos em torno de um projeto político para, obviamente, combater o nosso principal adversário, que não está dentro de casa, mas está lá fora, que é o PSD. Luís Vilhena é chamado agora à conversa, comunga desta visão de que, apesar de haver duas candidaturas, a unidade não está posta em causa. Não será lirismo a mais do líder do PS? Olá, boa tarde a todos. Eu penso que não. Quer dizer, as eleições
É normal que durante a campanha eleitoral e durante a discussão que poderia ter havido, há de facto, enfim, tem que se afirmar as diferenças de cada uma das candidaturas, mas depois há que respeitar a democracia, seguir em frente e, de facto, unir as várias partes para depois poder defender um projeto diferente para, enfim, para a região, para a população da Madeira. Eu penso que isso, de ambas as partes, deve ser, aliás, um dos compromissos que cada um dos candidatos se deve assumir. Eu penso que o Carlos Pereira, obviamente, o fará e não sabemos ou não, mas talvez... Não sabemos nada. É uma verdade. Sabemos pouco. Pelas redes, onde o Luís Vilhena tem estado particularmente ativo, acho que é uma forma de contribuir para o debate que não se faz de forma mediada. O que é que tem sentido a esse nível? Hostilidade a mais? Eu tento sempre contribuir porque eu penso que é do debate de ideias que saem as boas soluções. Sempre acreditei nisso e acredito na democracia e acho que é dessa forma que nós nos devemos reger. Eventualmente há muitos militantes, sobretudo da outra candidatura, que têm colocado às vezes em causa o facto de não ser filiado no Partido Socialista. Mas há uma coisa que eu sou, é um assumido e forte militante do projeto do Carlos Pereira, que o projeto do Carlos Pereira tem para a região e tem para o PS, e sobretudo para a região. Eu penso que, tanto que acredito nisso, que ajudei há 2 anos a coordenar a moção do Carlos Pereira e contribuí também para ela, e custa-me de facto haver agora uma areia nesta engrenagem que parecia estar a correr bem, não só porque era uma moção que era um projeto para 4 anos, como o Carlos Pereira tem, não só dentro do PS, porque eu por inerência, portanto, estou presente na Comissão Política, na Comissão Regional, e portanto também estou a par daquilo que se passa dentro do Partido Socialista, e tudo aquilo que o Carlos Pereira tem feito ao longo destes 2 anos tem de facto contribuído não só para uma afirmação e credibilização do Partido Socialista, que partiu com grandes vantagens depois das regionais de 2015, como tem também feito a afirmação do PS Madeira junto dos camaradas socialistas no continente. Portanto, tudo isto estava a correr bem. E faz-me um pouco de impressão, de facto, aparecer uma candidatura que não parece ter ideias claras sobre aquilo que quer para o futuro. Parece que a única ideia que passa é que querem o poder, e o poder pela popularidade. Há bocado falou aqui da questão da diferença das 2 moções, que uma tinha eventualmente propósitos ou propostas mais práticas e a outra era mais... Eu gostava de dar a minha opinião sobre isso. Eu entendo que uma moção não deve ter coisas do género, vai-se fazer a obra na vereda tal, e isto, obviamente, exagerando, deve ter, de facto, ideias orientadoras, estratégias em várias áreas, que é para quê? Quando há um rumo, quando há uma ideia definida, qualquer assunto que se coloque vindo do exterior, algum sobressalto, alguma reação que o partido ou um governo deve fazer, tem que tomar, não é? Tem que ir à moção, tem que ir onde é que está o rumo. E isso é importante. O que estão ali são ideias orientadoras. E sem essas ideias orientadoras, propor coisas, ações e planos são coisas pontuais e que podem não fazer até sentido entre si. Portanto, ter uma moção orientadora, e se deu uma vista de olhos na moção, ela está
estruturado de uma maneira muito clara com as várias áreas, com tudo aquilo que seria uma espécie de roteiro para a governação da Madeira a partir de 2019. E são orientações muito concretas, era isso que eu gostava de realçar, porque é bem diferente traçar um rumo com coordenadas bem precisas do que divagar sobre a ida até ao além. E na minha ótica é essa perspectiva. Curiosamente, nas duas moções, e entramos já na reta final deste confronto de ideias, temos duas iniciativas, uma com o selo da moção, na moção do Carlos Pereira, que é Conferências de 2019, na de Emanuel Câmara, os ditos Estados Gerais, que, por sinal, para além de Guterres, até o próprio Jardim já usou num congresso do PSD. Esta abertura à sociedade civil, de que o Luís Vilhena é prova, não é chover no molhado, ou seja, não deve estar no ADN dos partidos beber dos melhores da sociedade. Não só isso. Acho que os partidos, no meu ponto de vista, apesar de eu não ser filiado, eu penso que os partidos são necessários à democracia. Obviamente que eu não sou filiado, mas toda a gente... Mas veste a camisola. Mas veste a camisola. E toda a gente, obviamente, me conota com o Partido Socialista, do qual eu sou simpatizante e de alguma forma, me sinto próximo das suas orientações políticas. Senão, não estava aqui, não é? Os partidos devem não só abrir-se à sociedade, como devem ter, tanto quanto possível, uma forma transparente e clara daquilo que pensam sobre vários assuntos que preocupam os cidadãos. Portanto, esses Estados Gerais ou conferências, ou o que lhe queiramos chamar, são, de facto, necessários, não só para auscultar a sociedade, como também colher da sociedade, daqueles que querem participar, o melhor para as orientações dos próprios partidos políticos. Muito obrigado, deputado Luís Vilhena, para quem não estava a associar. Fui deputado eleito nas listas do PS. Ainda vou tentar falar, sei que o Carlos Pereira tem uma agenda apertada, mas como é para jantar, o povo espera já seguir em Machico, presumo. Carlos Jardim perguntava como é que tem sido este processo. Não sei se muito desgastante, mas presumo que estar numa comissão de uma candidatura dá sempre trabalho extra. O que é que tem sentido das bases? Deitaram já a toalha ao chão? Não, muito pelo contrário. Bem, em primeiro lugar, boa tarde. Eu acho que o adjetivo correto para classificar estes 3 meses é gratificante. Tem sido extremamente gratificante ver a forma como as pessoas têm vindo a aderir. E aquilo que nós sentimos desde o início foi, em primeiro lugar, sentimos uma adesão espontânea, porque os militantes achavam que esta era a solução natural. Acabámos de sair de uma vitória que era óbvia para toda a gente. Fomos o partido que elegeu o mais número de câmaras. Portanto, a solução natural seria que prosseguíssemos este caminho e aprofundássemos. Compreenderam que um primeiro passo foi uma etapa normal em que foi preciso dar espaço às estruturas locais, às conselheiras, às secções, para fazerem o seu trabalho de terreno, e agora era preciso dar uma nova dimensão, e compreenderam isto. Tivemos imensos militantes que aderiram. Aliás... Portanto, sentiu o partido, ao contrário do que dizem algumas vozes, muito organizado. Sentimos o partido organizado e sentimos da parte dos militantes uma ânsia de aumentar essa organização. E agora, quando partimos para o terreno, isto foi no primeiro mês. No segundo mês, quando nós partimos para o terreno, sentimos essa parte gratificante. Foi sentir que as pessoas cada vez mais aderiam ao nosso projeto e tem sido um processo de adesão muito grande.
E é muito gratificante, não só esta parte, mas ver que existiam militantes que já há muito tempo estavam um bocadinho arredados até do PS, e que é natural, porque quando estamos a falar da participação política, especialmente num partido que não foi poder durante estes 40 anos, estamos a falar de muitos militantes que muitas vezes estavam abandonados em zonas completamente inóspitas e que muitas vezes eram só o único representante de uma Assembleia de Freguesia. E o que é que espera-se a gente do PS? Lugares para ganhar também? Não, é uma coisa muito engraçada. Os militantes do PS, aquele militante de base não espera isso. O militante de base espera que o PS governe e governe com a sua matriz socialista e que veja os seus camaradas socialistas a governar e a darem voz àquela matriz socialista pela qual sempre se bateram. Porque estamos a falar de pessoas que sofreram muitas vezes até de antes do 25 de Abril e que já olhavam para estes ideais republicanos e que já sentiam aqueles uivos de liberdade e que já sentiam aquele apelo de Mário Soares, do Portugal amordaçado, e que a partir daí sempre se lutaram por isso. E nós sentimos sempre na Madeira. Eu percebo que para quem está um bocadinho aliado da política, e a maior parte das pessoas é assim, não sente isto. Mas para quem sempre lutou na Madeira por uma liberdade, pelo debate, pela participação ativa, cívica, sem compromisso, sem comprometimento, mas livre e espontânea, nunca sentiram espaço para poder falar. E agora, com isto, sentem que há uma oportunidade para dizer aquilo que sentem, para provar. E querem dizer, e querem participar. E aquilo que nós sentimos é isso mesmo, e o sinal disso tem sido, de facto, o conforto e o alento que os militantes nos têm dado. Obrigado, Carlos Jardim. Continuação de bom trabalho. Obrigado. Queria ouvir Sofia Canha, que é deputada, e esta é uma área que, nesta altura, há uma presença do presidente do partido no Parlamento, nem sempre no Parlamento Regional, nem sempre foi assim. Boa tarde, Sofia. Julga que é importante que entre o partido, entre a direção do partido e o grupo parlamentar haja um reforço de proximidade para que ele também possa falar a uma só voz com maior frequência. Não estou com isto a dizer que nem a Sofia nem outros tenham sido dissonantes, embora por vezes o sejam, não é? O que também é normal em democracia. Mas presumo que, ao apoiar esta candidatura, também vê algumas vantagens nesta articulação partido-grupo parlamentar. Muito boa tarde, Ricardo. Boa tarde aos ouvintes. Naturalmente que numa estrutura partidária, para que passe a sua mensagem e, sobretudo, uma estrutura partidária como o Partido Socialista, que pretende ser alternativa ao poder, é natural que todas as estruturas, todos os órgãos em que esteja representado, deve fazê-lo, sobretudo de forma coesa, é o ideal, naturalmente, por isso também há uma liderança parlamentar que dá as orientações internas no grupo, seja em grupos, no caso do Parlamento, nacional ou regional, sobretudo porque sendo um partido com a sua autonomia e que tem sido sempre bem vincada, disso de facto ninguém pode pôr em causa, porque é quase uma bandeira desta candidatura, naturalmente sempre com articulação e fortalecendo os laços e usando dessa influência, dessa proximidade ideológica entre, neste momento, quem está no poder a nível nacional, com a sua influência, mas com a argumentação correta que o grupo, os dois deputados, tanto o Luís Vilhena como o Carlos, e agora em substituição a Adelaide Ribeiro, têm feito também o seu trabalho com esta ligação, sendo-nos favorável, porque nem sempre fácil, porque nós sabemos que as realidades são diferentes e quem está em Lisboa vê com muito distanciamento as realidades regionais, e é por isso que é difícil os deputados regionais levarem à República os nossos problemas e fazer acreditar que é preciso investimento e reforço. Aqui, a nível regional, naturalmente que o grupo parlamentar, que é pequeno,
Também não é um grupo parlamentar, os deputados não foram, portanto, este grupo decorreu das últimas eleições, o líder não era o Carlos Pereira, portanto, mas a verdade é que temos que criar condições neste grupo parlamentar para dar as melhores respostas, ou pelo menos transparecer e passar a mensagem que é dos ideais socialistas, aquilo que se preconiza para a sociedade madeirense. E esse trabalho, em relação ao futuro, está mais assegurado? Está a dizer depois das eleições, destas eleições Sim. internas? Naturalmente que vai haver um momento de adaptação. Portanto, não vamos aqui... Preparar a resposta que acho esperar. Não, mas é natural. É uma será dificuldade. feita no fim. Naturalmente que não vamos aqui tapar o sol com a peneira. Vai ser um momento de readaptação à nova realidade, esperando que se mantenha, portanto, ainda sob a liderança do Carlos Pereira, o PS Madeira, mas a verdade é que o grupo parlamentar não vai alterar a configuração, só decorrer de alguma substituição, mas naquilo que não há de ter grandes alterações, e portanto aquilo que se pretende é que nesta ideia de unidade que é preciso de facto criar, pelo menos de compromisso, porque de compromisso entre as pessoas e no grupo. Unidade é completa depois destes atritos. Portanto, também vamos ser ingênuos, é verdade que vai ser mais difícil, mas é preciso criar uma plataforma de compromisso entre as pessoas para que, de facto, em 2019 não haja outra hecatombe. Não queremos, de facto, e aí acho que é comum, todos querem em 2019 que o Partido Socialista vença e, portanto, é preciso trabalhar com o objetivo, deve ser esse. Sim, isso está presente nas duas moções. Exatamente. Uma mais diretamente, outra ainda com processos intermédios, mas está presente. Obrigado, Sofia. Estamos a caminhar para o fim. Ainda há aqui mais uma pessoa que eu gostava de ouvir, o Emanuel Freitas, sendo de um concelho vizinho aqui do Funchal, onde estamos a fazer este debate. Tem uma outra visão que pode também ser interessante para juntar ao debate. Esta candidatura de Carlos Pereira, com certeza, encorajou para ser um mandatário em Câmara de Lobos. O que é que valoriza na proposta que o atual líder e novo candidato à liderança tem para o PS? Bom, antes de mais, boa tarde a todos. Sobre essa matéria, gostava de adiantar, referir em primeiro lugar que eu sou relativamente novo nestas andanças político-partidárias. Portanto, não é só os históricos que compõem. Sim, é recentemente novo, portanto já vês que é mesmo novo. E foi desde que fui convidado para encabeçar uma lista aos órgãos sociais de Câmara de Lobos, à Assembleia, comecei a estar mais presente dentro da vida do PS. E devo dizer que, depois dos resultados eleitorais, fui com imensa surpresa, os meus colegas já referiram isso também, que vi esta segunda candidatura, esta outra candidatura. O Dr. Carlos Pereira, o Carlos sempre foi uma pessoa que me transmitia muita confiança, e não há que estar aqui a fazer elogios que as pessoas podem entender que estamos a dar dar graxa. Os resultados falam por si. E quando uma pessoa com a capacidade que o Carlos teve para levar o partido de uma base de 11% e após 2 anos levar aos 30 e tal %, eu acho que metermos areia nesta engrenagem, como referia o Luís Vilhena, é do mais absurdo, considero, falar assim francamente. Porque não há ninguém, pelo menos eu considero assim, que não pense que os militantes não deveriam dar o benefício da dúvida ao Carlos Pereira. Quer dizer, depois de ter feito ter alcançado esta subida vertiginosa, ter a puxar agora o tupete, eu acho que é do mais, acho que não é intolerável. Por isso é que eu aceitei, como um grande, o convite que o Carlos me endereçou para ser o mandatário por Câmara de Lobos. Há quem diga que Câmara de Lobos vai ser a zona onde o PS Carlos Pereira terá melhores resultados. Está convencido? Estou, e espero bem que sim. Não só para reafirmar Câmara de Lobos,
mas também para poder ajudar o resto dos concelhos de Câmara de Lobos a sermos vitoriosos destas eleições. O que é que o PS pode fazer, nomeadamente pelo seu concelho? Quais são as grandes lutas que pretende travar até às regionais de 2019? Porque é aí que a coisa se decide, embora, infelizmente, não sei se o PS manifesto que não cuidei desse pormenor, se tem alguma coisa perspectiva na vossa moção, nomeadamente alteração à lei eleitoral, de modo a que os concelhos possam ter de novo representatividade. Mas já lá vamos. Não é uma ideia minha que durante muitos anos a Madeira sofria de um déficit democrático muito grande. A Madeira não se tudo. Em Câmara de Lobos eu acho que isso foi por mais evidente. E ainda continua a ser. Esta é a minha leitura que eu faço. De maneira que o Partido Socialista, como um dos partidos pilares da democracia, tem muito a fazer por Câmara de Lobos. Tem muito a fazer por Câmara de Lobos. É preciso combatermos alguns estigmas, é preciso desmistificarmos muitas ideias pré-concebidas para conseguirmos que o Conselho de Câmara de Lobos seja um conselho mais aberto, que contribui mais até para a sociedade da Madeira, no seu todo. Até porque tem uma grande vantagem, é um mais jovem. Pois, é jovem, é grande, acho que tem todas as condições, mas está um pouco fechado na ideia jardinista que durante todos estes anos governou a Madeira, e Câmara de Lobos é um dos conselhos onde menos variação, menos alternância democrática tem-se verificado. Ainda é um grande feudo social-democrata. Muito bem, obrigado, Emanuel Freitas. Obrigado. Ouvimos aqueles que aqui estavam, tentei e consegui dar palavra a todos, mesmo que esticando um pouco mais este confronto de ideias. Vamos ter que fechar, até porque o Carlos Pereira tem atividade de campanha. Qual é o balanço possível nesta altura da campanha que já fez? O balanço é muito positivo. Nós fizemos um esforço nestes últimos 3 meses para não só delinear um bom projeto de campanha que permitisse nós contactarmos a maior parte dos militantes disponíveis, naturalmente, e isso foi conseguido. Nós estamos a terminar essa campanha hoje com uma ida a Machica, amanhã temos Câmara de Lobos e, portanto, encerraremos a campanha com uma franca sensação que conseguimos contactar toda a gente, embora sempre com um amargo de boca, por o facto de nós não termos tido a possibilidade de ter confronto de ideias, um debate ou vários debates sobre aquilo que são as orientações estratégicas de cada uma das candidaturas, e isso, de facto, deixa-nos bastante desolados. O que é que mais teme que aconteça na sexta-feira? Bom, obviamente o que eu temo mais é que não ganhe as eleições de sexta-feira, naturalmente, mas eu estou confiante que vamos ganhar as eleições no dia 19. Eu, do percurso que tenho feito ao longo de todos os conselhos com os militantes, tenho sentido naturalmente uma confiança muito grande naquilo que é o nosso projeto de candidatura. O nosso projeto de candidatura é de continuidade, as pessoas têm essa consciência, as pessoas têm a consciência que o partido está bem, e as pessoas têm aquela consciência que utilizam em gíria futebolística, a equipa que ganha não se muda, e portanto eu acho que é isso que vai acontecer na cabeça dos militantes. Os militantes, por outro lado, têm uma outra coisa que me parece importante. Os militantes não gostam mesmo nada que haja pessoas de fora a querer mandar o Partido Socialista. E isto é, de facto, algo que os militantes vão saber dar uma resposta. Eu estou completamente convencido que os militantes, no próximo dia 19 de janeiro, vão dar 2 respostas muito claras aos madeirenses. A primeira é que querem que o Partido Socialista continue a fazer o percurso que tem feito até agora, e a segunda é que querem que Carlos Pereira seja candidato a presidente do Governo em 2019. Se perder na próxima sexta-feira, mantém-se no Parlamento Regional ou volta a Lisboa? Esse cenário não está equacionado. A perda não é um cenário que está equacionado na minha cabeça, e eu sou muito racional nessas minhas reflexões, e portanto eu só farei essa reflexão depois do dia 19, porque neste momento estou completamente concentrado em ganhar o dia 19. Muito obrigado, Carlos Pereira, obrigado aos socialistas aqui presentes, ou aqueles que vestem a camisola do PS e que apoiam esta candidatura que vai para as eleições internas da próxima sexta-feira com uma moção intitulada Verdade e Credibilidade. Em nome da verdade, fizemos este confronto de ideias que não contou com a presença de Emanuel Câmara.